de volta com o Clube da Bola aqui na NDTV Record. Deixa eu cumprimentar você que está chegando agora. Ligou o canal, botou na NDTV Record. Que programa é esse? Esse é o Clube da Bola, o maior programa do futebol na TV aberta do sul do país. O único programa que une os 4 cantos do estado quando o assunto é a bola, é o futebol. Seja bem-vindo aí com a gente. Você pode participar. O telefone está na tela. Manda um WhatsApp pra gente. É o 48 99191 4706. Vale uma foto legal. Depois vou mostrar umas fotos que chegaram aí. Vale uma foto legal, uma mensagem, uma pergunta para os nossos comentaristas, o seu comentário, participe do programa. Ó, falar de Série C, depois aí de 15 dias de bola parada, a bola volta a rolar na terceira divisão nacional e a gente tem a arte do jogo do Figueirense, né? Nós temos 2 representantes, o Figueira e o Brusque. Figueirense joga amanhã, 4h30, estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e o adversário é o Confiança. Deixa eu dar uma olhadinha na tabela aqui, o Figueirense é o 16º, ou seja, é o primeiro time fora da zona perigosa, da zona vermelha. Tem 9 pontos. O Confiança está na zona de rebaixamento, hein? É o vice-lanterna, tem 7 pontos, ou seja, uma vitória, o Figueirense já dá um passo para frente. Uma derrota pode ser superado pelo Confiança e entrar na zona que ninguém quer estar. Ó, quem conversou com a imprensa essa semana foi o Heifetz, ou seria Heifetz, não sei exatamente o sotaque do nome dele ali, como é que é a entonação, melhor dizendo, do nome do atacante do Figueira, que falou desse momento aí da volta aí, da bola rolando, né, depois de 15 dias parado. Fala aí, Heifetz! Tá numa crescente, né? Sem sombra de dúvidas. A gente saiu de último colocado, hoje somos 16º e espero que a gente consiga ter melhores resultados fora de casa, principalmente, que é onde a gente vem pecando muito. A gente conquistou, se não me engano, 2 empates só fora de casa e é muito pouco para o elenco que a gente tem, com as peças que nós temos. Acredito que tenho que fazer um pouco mais a cada dia, a cada jogo. Às vezes pode estar faltando algo que eu não consiga ver, mas meus companheiros, o técnico próprio podem dizer para mim. E acredito que conquistando mais minutos, fazendo as coisas certas dentro de campo, acredito que naturalmente vai vir a titularidade. Eu gostei aí do Heifetz na entrevista, falou bem, com personalidade. A gente comentava aqui durante a entrevista, o Niero comentou que lembra dele, né? Atuando em outros times, o atacante, assim, baixinho, faz fumaça. Faz fumaça, incomoda, né, Mancha? Jogador de ponta, importante. Hoje é muito escasso jogadores com características como a dele, veloz, que joga de beirada, então é um jogador importante para a equipe do Figueirense. A gente estava comentando aqui anteriormente no intervalo, Mancha, analisando essa tabela de classificação do Figueira, aí não dá para deixar para a última, para lá para a reta final, quando faltar pouco, para se livrar da zona de rebaixamento. Porque quando você entra na zona de rebaixamento, para sair é difícil, né? Porque daí vem toda aquela parte motivacional do atleta, situação mais difícil, daí você já joga obrigado a vencer, entre aspas, e aí, né, acaba prejudicando ainda mais a equipe. Situação do Figueira ali de meio de tabela, parece que está tudo muito bem embolado ainda, né, nesta Série C, mas não dá para deixar para a reta final, tem que começar a decidir em casa e fazer valer o mando de campo aí sobre Confiança. Você falou embolado, né? O Figueirense está na 16ª posição, tem 9 pontos. O primeiro dentro do G8 tem 13, lembrando que são 8 que se classificam, né, para a fase 2 aí da Série C. Só 4 pontos, mas tem uma turma do 12, do 11, do 10 ali entre Figueira e o primeiro time lá, que é a situação complicada, um caminho difícil realmente para o Figueira. Temos uma arte aí dos números do técnico Pintado no Figueirense, pedir para a produção colocar na tela pra gente. Tem a foto do Pintado comandando o treino, né? São 6 jogos, com 2 vitórias, 2 empates e acredito que 2 derrotas para fecharem os 6 jogos. Aproveitamento de 44,4, 16º lugar na Série C atualmente, como a gente comentou. A chegada do Pintado, ela foi muito comemorada pelo torcedor, né, Cláudio? E até agora a vida não tá fácil, né? Tudo empatado ali, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. E você vê que é importante, né, que o Thiago Carvalho não tinha dado um equilíbrio para o time. O time era muito ofensivo, foi o segundo melhor ataque do campeonato estadual, mas era um time que tomava muitos gols. O Pintado deu esse equilíbrio, né, para essa equipe, trouxe uma sustentação, uma segurança defensiva maior. Agora, esse percentual ainda é um percentual só de permanência na Série C do Campeonato Brasileiro. E a gente viu aqui na arte, né, o torcedor, o telespectador aqui do Clube da Bola dizendo, e aí, vamos ganhar? Colocou aquele emoji, né, apreensivo. E antes de eu vir para o Clube da Bola, encontrei um torcedor que disse assim, e aí, Cláudio,
dá para o Figueirense ganhar amanhã? Eu disse, olha, e o que precisa fazer para ganhar amanhã? Eu disse, tem que fazer o mesmo que tem feito nos jogos em casa, nos últimos jogos. Tem que fazer o que fez contra o Ituano, tem que fazer o que fez contra o Botafogo da Paraíba e lembrando que é um adversário, Confiança, que fora de casa tem sido um adversário fraco. 5 jogos, 4 derrotas e um empate. Então o Figueirense tem que pressionar, como tem feito nos jogos, né? Essa marcação, como o Avaí tem feito também com o Jair Ventura, tem feito com o Pintado. Marcação, pressão e tem que ser efetivo. Como disse o Niero, colega, não pode postergar a vitória. Se o Figueirense pensa em algo diferente do que só ficar nessa mediocridade de 44,4% de permanência, tem que vencer amanhã. Ah, mas faltam 10 jogos. Mas se você ficar deixando para depois, fica naquele limbo escorregando e não vai para frente e tem o risco de ir para trás. Se a galera vai conhecer, a galera de casa vai conhecer sim aquele jogo Uno. O Uno, que é tipo um jogo de cartas assim, né? Muita criançada joga com os pais e tal. Não pode segurar a carta. Eu digo pra minha pequena, não segura a carta, joga. Joga, senão depois um lança o troca-mão. Daí, ó, daí se dá mal, velho. Ó, fazer o seguinte, palpitômetro Figueirense Confiança, opinião, o palpite, né, da galera do Clube da Bola pra esse confronto de amanhã no Scarpelli. Tá pensando em ir pro jogo? Será que eu vou? Será que eu não vou? Tem até promoção, entra lá nas redes sociais do Figueirense, no site figueirense.com.br, procura lá a promoção do sócio leva um companheiro. Tá legal, Sócio tá legal. leva mais dois. Leva mais dois. Mandar um abraço pra Rô, da torcida Elas, que mandou mensagem, tá ligada no melhor programa do futebol catarinense das tardes aí de sábado. Cláudio Caticarte, ele quer rolo, é 1-0 só, 1-0 pra dar aquela agonia até os 95 do segundo tempo, eita. O Badá vai de 2-0, também fui de 2-0 pro Figueira. 3-0 Emerson, aposta num placar um pouquinho até maior. A Drica quer vitória, mas quer emoção, né? 2-1. E o Niero vai de 1-0. Deixa eu perguntar pro Emerson Luiz que ele tá tão confiante aí numa vitória do Figueirense. Você acha que agora vai embalar esse Figueira aí da capital, Emerson? Acredito que sim, porque aos poucos a digital do Pintado ela começa a aparecer no time. Esse aproveitamento aí de menos 50%, acredito que vai começar a subir. Acredito que o Figueirense tem condição de ficar entre os 8, assim como o próprio Brusque. Subir é outra história. Na hora do mata-mata ali, 4 é que vão para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2026. Mas estou apostando nos 2 catarinenses, viu? Viu, Mancha? Estou apostando nos 2. Eles podem ficar entre os 8. Subir é outra história, mas estou apostando que pode... O Figueirense, principalmente, vai passar por esse jogo aí, tem que atropelar o adversário, está lá embaixo. Tem que respeitar, claro, mas tem que vencer. Acredito no Figueirense aí, na ascensão. E os jogadores, a gente tem notado aqui no próprio Clube da Bola, todos eles, jogadores, comissão técnica, falando, pelo elenco que nós temos, teríamos de estar em outra colocação, melhor na tabela. Então, tem que fazer jus a esse elenco que eles mesmos consideram aí que é muito bom. Mas tá na hora, eu acho que é o momento do Figueirense reagir, embalar e mirar o G8. Legal. Drique Varini, você do norte do estado que acompanha também de perto a Série C. As palavras, né, vida tranquila e Série C na mesma frase, elas dificilmente estarão juntas, dificilmente estarão na mesma frase. Mas o Brusque, numa situação ali de G8 e o Figueirense buscando lá atrás, mas buscando entrar nesse grupo que classifica para a próxima fase. Você aposta aí que os dois podem estar na fase 2 da Série C? Vida tranquila nas séries mais baixas não tem, né? Série C e Série D, definitivamente isso não existe, né? É um equilíbrio muito grande. Eu aposto que sim, Mancha. Eu apostei no 2-1 porque, como eu falei, Série C e Série D é uma coisa muito mais equilibrada. É muito difícil a gente ver nessas séries mais baixas, né? Acontece, mas é muito difícil a gente ver placares muito esticados, ainda que o Confiança vem aí, né, numa situação delicada, são 4 derrotas fora de casa. Eu acho que o Figueirense precisa aproveitar disso. Esse equilíbrio, né, que o Pintado deu para o time, ele é importante nesse começo, né, no começo de trabalho. Agora precisa começar a subir essa régua, né? Como os próprios jogadores falaram, o elenco não é para estar nessa situação. Então vence, acho que vence sim, com uma emoçãozinha, né, que é para dar aquele susto no coração, e porque a Série C e a Série D é assim. Mas eu acredito, assim como o Emerson, que sim, que as duas equipes catarinenses estarão no bloco ali dos 8 que avançam. E aí a gente sabe que mata-mata é um outro campeonato, é uma outra situação.
Figueirense pode estar nesse momento tendo dificuldade para subir na tabela e entrar nesse grupo do G8, o que eu acredito que vai acontecer. E pode até mesmo virar essa situação no mata-mata e ir melhor do que o Brusque. Por que não? Porque mata-mata realmente é uma outra competição, né? A gente está falando de 2 jogos em que 2 momentos que o time esteja numa situação melhor, ele consegue avançar e consegue, por que não, né, sonhar com esse acesso à Série B. Mas eu acredito fielmente que a gente vai ter os 2 times, sim, nesse G8. Talvez com um pouco mais ou menos dificuldade para entrar nesse bloco, porque, como eu falei, existe um equilíbrio muito grande, mas acredito que quando a gente chegar na fase do mata-mata dessa Série C, teremos os 2 catarinenses, né? E você falou que não tem a frase vida fácil e Série C não combina. Vou te dizer que eu quero essa vida difícil da Série C no ano que vem, tá? Eu espero estar aqui no ano que vem falando de vida difícil, Série C e Joinville, tudo na mesma frase. Boa. A gente falou do Brusque. Pode colocar a arte, né, do jogo do Brusque, enfrenta o Floresta. Esse jogo, o Brusque ganhou um diazinho a mais, né? Esse jogo é só na segunda-feira, 4 da tarde, no estádio Domingão. O jogo é na segunda, mas o estádio é lá no Domingão. Lá em Horizonte, no Ceará, o time de Fortaleza, o Floresta, Brusque e Floresta. O Brusque está um pouco melhor, toda aquela dificuldade no ano passado, jogando fora, sempre mandante, mas era uma espécie de mandante visitante, não jogava em Brusque, não jogava pertinho do seu torcedor. E o novo Augusto Bauer, até com um gramado diferente ali, o Brusque está numa posição... Não vamos falar vida tranquila que não existe, né? Vida tranquila não existe, nem vida fácil na Série C, nem na D. Mas o Brusque vive uma situação melhor, né, Cláudio? Vive, e muito fruto do trabalho do português, o Felipe Gouveia. Porque estava aquele enrosco com a SAF do Brusque, né? E alguns jogadores, até o Polheiro, o uruguaio, saindo e tal, e ele segurou esse elenco. Agora, o Brusque está dentro do G8, então numa situação mais confortável, dá um lastro maior para o treinador trabalhar. Só que a gente viu alguns jogos, por exemplo, o Brusque foi lá no Moisés Lucarelli, em Campinas, venceu por 4 a Ponte Preta. Até então era líder do campeonato. Mas também esse Confiança que o Figueirense vai enfrentar amanhã, ganhou de 4 do Brusque. Então, precisa, para dar uma maior segurança ali no Alto Vale, né, ali em Brusque, ter, vamos dizer assim, como gostava de dizer o Anderson Moreira, né? Aliás, o Barroca, tem que ter um trabalho linear, né, aí por parte do Felipe Gouveia, para dar uma segurança maior, não de classificação, porque está ali, não saiu do G8, tem ficado na maioria das rodadas, mas para dar uma segurança maior à comunidade ali de Brusque em relação à classificação e acesso. Eu acho que isso é que está faltando só para dar esse sprint final aí para o Brusque, mas está fazendo um bom trabalho o Felipe. Legal. Falar um pouquinho de Série D, vou convocar a Drica novamente. Grupo A8, onde estão os catarinenses. Temos 3 representantes na simpática 4ª Divisão Nacional. O Joinville é o líder, tem 19 pontos. O Barra é o vice-líder com 17, o São José, time gaúcho, tem 16 e o Marcílio Dias tem 14 pontos, ou seja, eles estão dentro, os 3 do G4, né? Se acabasse hoje, eles avançariam para a fase 2. Drica, dá uma geral pra gente aí, destacando, claro, o teu time que você acompanha, o Jack, mas nos catarinenses na Série D, até agora, um bom papel. Esse simpática eu vou deixar por tua conta, tá? Mancha, porque ela não é muito simpática, não. Estar aqui na Série D não é exatamente assim, né? Aquilo que a gente quer. Mas vamos lá. Eu acho que os times catarinenses estão fazendo um excelente trabalho, né? Desde o começo dessa Série D, os 3 times catarinenses em poucas rodadas não estiveram nesse G4. Você acabou de trazer aí a classificação, né? O Jack é o líder, o Barra é o segundo colocado, o Marcílio Dias é o 4º, mas a diferença entre eles é muito pequena. Inclusive, esse jogo de segunda-feira entre Jack e Barra em Itajaí, lá na Arena Barra, é jogo de liderança, né? Se o Jack vence, abre para o Barra, se o Barra vence, passa o Joinville. Confronto catarinense aqui na Arena Joinville contra o Marcílio Dias. A Série D é aquilo que todo mundo fala, né? Ela é muito difícil. Ela é muito física, os times gaúchos têm um futebol muito diferente do que a gente encara aqui no Campeonato Catarinense, né? Que o nível técnico é maior do que dos gaúchos que estão na Série D. Então, os 3 times catarinenses se prepararam para isso. Do que encontraram nesse Campeonato Catarinense, né? Um jogo mais físico e tem dado resultado. Os 3 times estão nesse G4 e times que eram considerados, né, talvez favoritos para estarem nesse bloco, como é o Azures do Paraná, né, de Pato Branco, que é um time que tem um investimento grande, não conseguem bater os times catarinenses que se seguram aí nesse G4. A gente está mais
metade do retorno, daqui a pouquinho a gente já entra aí na segunda fase de mata-mata, e aí, inevitavelmente, os times catarinenses acabam... Mata-mata também é regionalizado, né? Nesse primeiro mata-mata, grupo G8, grupo A8 encara o A7, mas aí, conforme a gente vai caminhando nessa Série D, o acaba impedindo, por exemplo, que a gente tenha aí os catarinenses, todos eles subindo para a Série C. Falando de Joinville, Mancha, a gente teve essas 2 semanas de preparação, o Barra até jogou, né? Um jogo atrasado contra o Guarani, venceu por 3-0, que o colocou na vice-liderança, mas o Joinville teve essas 2 semanas aí para se preparar para esse jogo contra o Barra. Um jogo difícil, né, que nos últimos tempos, por toda aquela polêmica também de campeonato catarinense, existe ali uma questão entre Barra e Joinville, mas o Joinville conseguiu recuperar jogadores importantes. O volante Guilherme Escuro e o atacante Keké, o Keké, que é o artilheiro do Joinville nessa Série D, estavam no departamento médico, retornam para esse jogo contra o Barra. Segue na dúvida o lateral Danilo Belão, que teve aquele choque de cabeça, passou por protocolo de concussão, e o Juninho, que acabou lesionando o tornozelo, mas o Joinville também tem a possibilidade da estreia do Yuri Mamute, que estava à disposição do Emerson Maria no último jogo em casa na Arena Joinville, mas estava com uma dorzinha na panturrilha. O Emerson Maria até falou, ele queria jogar, mas eu sei que o Yuri Mamute não vai se segurar, ele vai dar o 100%, poderia agravar esse desconforto. Então optou por segurar e agora ele está aí 100% à disposição do Emerson Maria para esse jogo de segunda-feira, que tem possibilidade de lei do ex, né? Tem o Juliano do lado de cá e que estava do lado de lá, um excelente jogador que caiu nas graças da torcida muito rapidamente. Então o Joinville vem com uma força a mais do estado, né? Com essa evolução do Jack nessa Série D, é líder, tem uma das melhores defesas, 100% de aproveitamento jogando dentro da Arena Joinville, venceu todos os jogos. Aliás, o Jack nunca perdeu um jogo na Série D dentro da Arena Joinville. A gente está falando aí de 5 participações com esse ano de 2025 e o Joinville nunca perdeu, mas vai ter um confronto difícil contra o Marcelo Dias depois desse jogo contra o Barra. O Emerson Maria tá com aquela dor de cabeça boa, sabe, Mancha? Chegou o Yuri Mamute, voltou o Breno Santos, do meio para frente está respondendo muito bem. O Emerson Maria tem muitas peças, teve o retorno do Kennedy, que eu citei no começo aqui do programa, né, que acabou passando por uma cirurgia no tornozelo, voltou, fez o gol da vitória contra o São Luís. Então o Emerson Maria está com essa dor de cabeça boa de resolver quem é que vai jogar lá na frente. E é isso que precisa quando a gente fala de mata-mata. A gente acabou de falar da Série C. Passou para o mata-mata, é uma outra competição. O Yuri Mamute vem para suprir uma necessidade que o Joinville tinha de ter um centroavante de força, né? O Yuri Mamute é aquele centroavante realmente raiz, né? Aquele jogador que segura a bola, que joga também de costas para o gol. E o Joinville tinha essa necessidade e supre isso com a chegada do Yuri Mamute, que ainda não estreou, mas que a torcida está numa grande expectativa. Então o Joinville encaminhou bem a sua classificação, fez o dever de casa, venceu todos os jogos dentro de casa, roubou pontos fora de casa. Agora tem um confronto muito importante e direto contra o Barra. A expectativa da torcida de roubar pelo menos um pontinho fora de casa. E o Barra, é claro, quer vencer para subir, para ultrapassar o Joinville nessa tabela de classificação. Então, os catarinenses fazendo um excelente trabalho, conseguindo fazer o dever de casa, via de regra, conseguindo vencer seus jogos dentro de casa, um ou outro que acaba escapando, e roubando pontos de fora de casa para encaminhar bem essa classificação. Depois, mata-mata, aí é uma outra situação. Os times podem trazer também alguns reforços, como o Joinville trouxe, para conseguir avançar. Lembrando que são 3 mata-matas até a semifinal, né? Então, essa simpatia aí de Série D não é muito simpática, não, né? Já é difícil no começo, na primeira fase já é difícil, depois é mais difícil ainda para chegar lá na semifinal para conseguir esse acesso à Série C. Legal, Drica, deixa eu só dar um stop aqui, peraí. Stop, tava filmando. Posso postar uma aula que Drica Varini deu sobre a Série D e a situação dos catarinenses. Niero, vou tirar de ti o MVP que eu dei lá no início e vou entregar pra Drica, tá? Merece. Obrigado, Drica. Falar agora, voltamos pro Catarinense, Série B do Catarinense, a segundona do Catarinense. O Emerson deu um destaque lá no início, mas falar um pouquinho mais, Emerson, como é que tá essa Série B do Catarinense? Eu tenho uma foto pra mostrar pra você e pra galera de casa, é claro. Você pode falar, depois eu mostro a foto. Os jogos estavam marcados, ô Mancha? Quer mostrar a foto? Vamos pra foto, então? Vamos pra foto, então. Pedi se tá no ponto a foto aí. Quero ver. Recebi. Perdão. Recebi do Lucas Zanotto. Vamos ver se a foto tá no ponto. Tem a ver... Tá aí. Quem mandou foi o Lucas Zanotto, presidente do povo. Ele que é primo do nosso Henrique Zanotto,
Só que, para aquela confusãozinha no jantar da família, no almoço de domingo, o Zanotto é back. O nosso Henrique, o nosso é back. O Lucas é o novo presidente, pelo que eu entendi, o novo presidente do Marcílio. É isso, Emerson? Do metrô, desculpa, Do Metropolitano. metrô. Falei Marcílio, falei Metropolitano. Ele assumiu, Mancha, naturalmente. Legal essa faixa aí, bacana. Por conta do estatuto, porque o Ronei Schutze, ele assumiu no começo de fevereiro e pegou licença. Pediu 90 dias, alegando problemas pessoais, alegando problemas profissionais, correria, não estava dando tempo, mas a gente sabe, é claro, não dá para afirmar que ele pegou um abacaxi no Metropolitano. O Ronei, ele queria entrou como dirigente. Mas ele trabalhou 5 anos no Joinville, 5 anos no Cuiabá. É um cara muito organizado, ele participou de todo o processo de SAF do Cuiabá, que foi o primeiro clube que virou SAF aqui no Brasil. Só que ele saiu de lá e veio para Blumenau e voltou para pegar o clube. Aí o Ronei, opa, eu vou assumir. Aí ele chegou aqui muito organizado, com boas ideias, mas viu barbaridade, onde é que ele se meteu? Pepino. Hoje o Metropolitano está endividado. Tem uma dívida realmente que o próprio Zanotto, conversando comigo ontem, ele disse, não são 15 milhões, são 5. Mas ele disse que vai me procurar essa semana e que a gente consegue pagar com 4 milhões, só que não tem dinheiro. O Metropolitano não tem receita. Aí o Ronei se meteu numa enrascada, tentou, objetivo de virar SAF também, mas só que, olha, por conta de dívidas trabalhistas, está sofrendo. E tem se refletido isso de alguma forma, menor, é verdade, mas tem se refletido, a gente sabe, dentro de campo. Porque tudo que entra hoje do Metropolitano não pode ir para conta, porque a justiça toma por causa de dívidas trabalhistas. Mas eu desejo aí muita sorte para o Lucas Zanotto, presidente do povo, é isso? Presidente do povo. Legal. O Zanotto é um batalhador, sabe? Tem uma empresa de pintura aqui, é um cara que mais olha. Batalha demais, é um cara guerreiro. Eu estou desejando muito sucesso para ele. E boa sorte, porque ele vai precisar de muito apoio nesse momento difícil do metrô. Que não vai jogar na rodada, Mancha, porque o Porto União, em conversa com o próprio metrô e com a federação, chegou a uma conclusão que não daria para jogar no Armando Sartre, o estádio municipal, amanhã. Choveu muito na quinta-feira. Ontem eles foram dar uma olhada no gramado, tinha água, estava bastante encharcado. Chegaram a uma conclusão que o melhor era jogar essa partida para quarta-feira que vem. E no mais, os outros jogos estão na quinta rodada. Daqui a pouco, inclusive às 3 da tarde, no Sadala, a me enganem, o Fluminense enfrenta o Tubarão. Amanhã também em Joinville tem o Nação e Juventus, 3 da tarde. Aí 5 horas, no Augusto Bauer, na grama sintética, o Carlos Renault enfrenta o Blumenau. O Beck, que é o líder desse campeonato, jus, inclusive, essa liderança pela expectativa criada, pelo investimento, pela estrutura que é oferecida, pela biografia dos jogadores. Tem muitos atletas aqui rodados que já passaram por grandes equipes aqui, inclusive de Santa Catarina. E o Beck vai liderar o campeonato até então, vai ter um jogo difícil. O Carlos Renault. Metropolitano é o 5º na tabela, ainda precisa de uma vitória para crescer e a grande decepção até aqui é o Tubarão. Tubarão que tem um time bom. O Luiz Carlos Cruz está lá, inclusive, com jogadores que ele trouxe até do Caravaggio. Ele foi campeão lá. Beleza. É um cara muito experiente, conhece demais o futebol de Santa Catarina, mas o Tubarão ainda ele não encaixou. Eu acredito que ainda dá tempo de encaixar, mas ele está mal posicionado na tabela. E o Juventus está muito bem, é o vice-líder, só 2 pontos atrás do Metropolitano. Só que também a central da Juve informou essa semana, viu, Mancha, que o Juventus enfrenta problemas financeira, problemas de dívidas trabalhistas do passado, que essa diretoria assumiu, mas também não está conseguindo resolver e tem um problema sério. Central da Juve informou que o João Marcato pode ser leiloado e o Juventus pode ficar sem jogar no estádio João Marcato. Já pensou? O Juventus perdeu o seu campo, tem que atuar em outra cidade, aí fica mais difícil, complicado. Mas é uma Série B que tá bacana, que tá legal, onde tem só 9 times, o Inter de Lages. Por conta desse problema, estou sendo redundante, mas os clubes estão endividados por muitas
dívidas trabalhistas. O Inter largou porque viu que não tinha condição. Caiu, foi rebaixado para a 3ª divisão. 9 times, 6 avançam para a próxima fase. Campeão e vice vão subir para a Série A do ano que vem, Mancha. Legal. Ó, hora de estreia aqui no programa, um quadro especial aqui do Clube da Bola, é o Me Conta a Sua História. Vamos relembrar a história do ex-jogador da Seleção Brasileira, ídolo do Beck, César Paulista. Ele foi um jogador cerebral, que jogou na Seleção Brasileira, que fez parte da Seleção Paulista e conseguiu ser idolatrado por 2 torcidas rivais. Meu nome é César Papiani e eu sou o personagem de hoje do Me Conta a Sua História. Papiani só para os... ou lá no início da carreira. Quando eu cheguei em Blumenau em 88, já tinha um César aqui no lateral direito do Beck. Então, para diferenciar, colocaram o César Paulista. E vou te falar uma coisa, hoje, às vezes até esqueci o sobrenome, é só César Paulista para Blumenau inteira. Quem passa em uma peneira do São Paulo em um único teste é porque tem talento, é diferente. Só que as dificuldades de locomoção na capital paulista mudaram o destino do habilidoso meio-campista. O meu início, como praticamente todos os jogadores, a gente fazia os testes, né? E eu fiz um teste no São Paulo, que foi onde até o CT do São Paulo hoje. E eu passei e a gente tinha que ir treinar no Morumbi. Mas eu morava no sul do bairro chamado Perus e não havia condição de trem e ônibus para lá. E naquela época não existia alojamento para jogadores da base. Aí eu voltei, fiz um teste no Juventus da Moca, que é um pouco mais perto, mais fácil de chegar. E no primeiro teste fui classificado, já fiquei como titular da equipe e permaneci no Juventus, onde comecei minha carreira. Nasceu muito rápido, muito cedo, quando chegou à Seleção Brasileira Juvenil, hoje sub-20, e ainda fez parte da Seleção Paulista, cheia de atletas notáveis, base daquele Brasil na Copa da Espanha de 1982. Entre eles, Sócrates, titular absoluto. Ser o reserva imediato do doutor sempre foi motivo de... Nessa seleção de 79, a gente era um dos que ser observado para chegar em 82, né? Mas se você olhar o meio-campo de 82, com Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico, então era difícil você chegar no momento. Mas na seleção paulista eu era a reserva do Sócrates, que tinha também Oscar, que foi para a seleção brasileira, disputou a Copa do Mundo, Valdir Pérez, Zé Sérgio, Renato. Então foi um prazer, mesmo sendo reserva do Magrão, que para mim foi um dos grandes jogadores do Brasil, sem dúvida alguma. Mas a vinda do jogador para Santa Catarina mudou completamente a sua vida. O César chegou ao Beck em 1988 e daqui não saiu mais. Adotou Blumenau como sua casa. Tanto é que ele reside aqui nesse condomínio, no bairro Escola Agrícola, desde então. Só não foi síndico, mas é muito querido aqui pelos moradores e, no geral, ele é muito bem quisto por toda a comunidade blumenauense. Porque, como jogador, ele foi ídolo no Beck e, como treinador, ele foi ídolo no Metropolitano. Quando cheguei, eu quero Juventus financeiramente também, como eu falei, muitos quadros associativos. E quando realmente eu cheguei no Aderbal, eu fiquei um pouco preocupado quando foi acertar contrato, se eles iam pagar ou não, mas aí o Juventus falou que o Beck foi lá, comprou o passe à vista. Hoje você está fazendo entrevista aqui, eu morava aqui, o Beck pagava o aluguel, pagava tudo, era uma época espetacular. César Paulista parou cedo, no próprio Blumenau, e virou treinador no Metropolitano. Chegamos para a Série C direto, né? O Metropolitano chegou para a Série C, que nós ficamos em 4º lugar do campeonato. E eu sou um dos treinadores que mais vezes ficou no banco de reserva para o Metropolitano. Sempre longe de polêmicas, coordena hoje o futebol feminino da Secretaria do Esporte de Blumenau. Pai virou avô e tem curtido demais essa nova fase. No contexto geral, pessoal e profissional,
pode-se dizer que César Papiani é um homem realizado, com tudo que o futebol lhe proporcionou. Porque eu ando na cidade até hoje, muita gente me conhece, me para, hoje dou entrevista ainda, dou autógrafo, então é uma coisa que marca pra gente, né? Então, por isso que eu escolhi Blumenau para ser a cidade de morar. Tenho uma filha que nasceu aqui, blumenauense, ganhei o título de cidadão blumenauense, que muito me orgulho, então para mim, me sinto totalmente realizado. Legal demais, parabéns Emerson Luiz, todos os envolvidos aí nessa matéria. É o quadro Me Conta a Sua História, breve. Outro episódio aqui no Clube da Bola. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem mais futebol catarinense. Participe da nossa enquete 489-9191-4706. No próximo bloco eu mostro a parcial, é rapidinho, não sai daí.